Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Eu hoje estou com Fernando Amaral. O Fernando Amaral é o diretor-geral do grupo Sendis, um empreendedor, um empresário, um lutador por estas questões do software e da tecnologia que tem corrido não só a Portugal, de uma ponta à outra, como também uma forte presença nos Palopes. Vamos conversar com o Fernando com um ano de atraso. Foi difícil concertar agendas para que pudéssemos falar dos 40 anos da Alidata e da Sendis. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá, Fernando. Muito obrigado por finalmente podermos ter conseguido a agenda. Não tem sido fácil, mas a minha primeira questão era para que quem nos está a ver e ouvir pudesse perceber o que é que foi este caminho de 40 anos, como é que tudo começou. E tudo nasce a partir da Prológica. Exato. E que nos contasse um pouquinho da história desta luta persistente. É uma luta numa área que é tecnologia, porque em que nós estamos a falar de passado, mas muitas vezes temos que antecipar o futuro. Nós trabalhamos numa área em que temos que apresentar soluções que antecipem o futuro. Mas eu costumo resumir isto numa frase. Eu comecei a trabalhar numa altura, eu estive a origem em 84, na Prológica, em que se vendia computadores, ganhava-se dinheiro a vender computadores. Um computador custava 3, 4 mil euros e tinha-se 30, 40% de margem e oferecia-se software. Hoje em dia, nós vendemos software com margens muito mais pequenas e oferecem-se computadores. Portanto, eu acho que é uma excelente forma de resumir o que é que evoluiu nestes 40 anos, porque a área do software e dos serviços, aliás, a Prológica já na altura criou uma empresa que era a GESlógica, que era o Domingos Oliveira, foi o responsável pela GESlógica, em que já naquela altura, em 94, 96, se falava que os serviços é que era o mais importante. E aqui começava a perder força então esta questão do hardware, dos portáteis, porque já que estamos a falar de história de 40 anos, o primeiro portátil que eu vi, eu falo em portáteis e falamos num quilo e 600 gramas, e os portáteis eram transportáveis, portanto aquilo era assistido a pifo, uma coisa assim de ferro que se agarrava para se levar um monitor, um CPU, não tem nada a ver com o racional que é hoje. Mas mudou muito e os próprios clientes, as próprias exigências também mudaram muito, porque hoje em dia, um exemplo muito simples, eu lembro de dar formação, por exemplo, de contabilidade, em que a primeiro quarto de hora da formação era explicar um teclado, o que é que era o escape, o que é que era o enter. Hoje não se vai dar formação, ninguém vai explicar como é que funciona um teclado e, portanto, isto também quer dizer que os utilizadores em si, o cliente, o grau de exigência é muito superior, porque hoje em dia as empresas sabem perfeitamente o que é que querem automatizar processos, querem reengenharia de processos, e nós temos clientes que são nossos clientes há 35, 36 anos, que começaram com a MS-DOS, que uma parte das pessoas, eu acabei de dizer um palavrão, ou quando se abre uma tarefa, uma janela da MS-DOS, num computador pensa-se que abre um buraco negro no monitor, mas ainda hoje o MS-DOS existe no Windows, mas nessa altura as limitações eram muito superiores àquelas que são hoje. Pronto. E isso mudou muito. Este caminho de 40 anos que transformou a Sendis Group, teve aqui um conjunto, o Fernando passou também para a área da consultoria, pela Capgemini, passou portanto só para fazer aqui o enquadramento e depois criou estas empresas. Esta luta de vender software, como falou, nos 40 anos, é mais fácil agora, embora a exigência dos clientes seja... Não é uma questão de facilidade. A venda, o que eu queria perceber era a venda às empresas, os empresários portugueses estão mais conscientes das necessidades ou ainda reagem muito pelo imperativo legal? Eu sei que uma das coisas que
que a Sendis tem é software na área da contabilidade e da gestão de logística. É pelo imperativo da lei que os empresários compram software, porque são obrigados, ou porque percebem que, em termos de organização interna das suas empresas, é uma mais-valia? Porque houve todo um percurso para que chegássemos aqui. É preciso não esquecer, primeiro, antes de responder essa pergunta, fazer aqui uma pequena observação. 9 em cada 10 empresas em Portugal são PMEs, pequenas e médias empresas. E portanto, nós nesse racional, eu nunca sei, há um número que é 4,3 ou 3,4. É o número médio de empregados numa empresa em Portugal. E portanto, uma empresa que tenha 10 empregados, que nós dizemos que é uma empresa pequenina, é só o dobro da média nacional. Portanto, temos que nos situar para que tipo de empresas é que falamos. Quando falamos para empresas já com alguma dimensão, não é a autoridade tributária que, embora tenha muita influência, porque se há serviço em Portugal, eu costumo dizer que o único serviço público em Portugal que funciona bem é a autoridade tributária, porque é eficiente, dá respostas capazes, tem informação de qualidade, é rápido, é extremamente digital. Nós somos uma referência, não na Europa, mas no mundo inteiro, em termos de autoridade tributária. Nós somos copiados, França, Alemanha, vem ver como é que nós trabalhamos para repetir o modelo. Mas também há muitas empresas que a imposição legal é aquilo que os move. Portanto, tem que fazer faturas, porque hoje em dia não é possível ter uma empresa aberta sem um carro para sair da minha empresa para transportar qualquer coisa para o sítio B. Precisa de uma guia de remessa. A guia de remessa, antes do carro arrancar, tem que ser comunicada à autoridade tributária e, portanto, há aqui uma parte, sem dúvida, que é a imposição legal. Agora, eu quero acreditar, e eu sinto isso todos os dias, que as empresas hoje já procuram, e o Covid nisso veio ajudar muito. Eu andei aqui durante muitos anos a falar de digitalização, de todos esses temas. O Covid, uma semana, explicou aquilo que eu em décadas não consegui explicar, da importância... A necessidade da importância claro, de ter. Claro. Pronto. O que nos leva realmente à questão que é o que é que move as pessoas. Eu acho que hoje em dia o que move já as pessoas já é a gestão. E depois estamos a ter também uma nova geração de gestores, que é os filhos. Portanto, antigamente a necessidade era ter um software que emitisse faturas. Hoje em dia já não é só isso, porque quando não se consegue fazer crescer o proveito, a receita, as vendas, tem que se controlar melhor o custo. Portanto, a gestão são duas linhas, a receita, portanto, e o custo. Convém que o custo esteja sempre por baixo da receita. Mas se uma começar a subir muito e a receita não acompanhar, é o custo que a gente tem que controlar. E isso controla-se com software, não é? Muitas vezes não é metendo mais pessoas, não é? Uma curiosidade que eu tenho é a Sendis está em Leiria. Sim. A Alidata. O grupo Sendis não está... o escritório... Nós estamos em Leiria, porque os escritórios, ao fim e ao cabo, são Sendis Alidata. Porque Leiria? A escolha de Leiria tem alguma não, razão? A Alidata originalmente já era de Leiria. Ok. E quando nós adquirimos posição na Alidata, a Alidata era muito forte, também tinha um software, um ERP, mas muito forte na área da manutenção, oficinas e produção. E quanto o Sendis estava mais vocacionado para escritórios de contabilidade, para empresas de serviço, genericamente. Depois, adicionalmente, adquirimos posição numa outra empresa que é o Masterway, que é um produto 100% de cloud, que é um produto mais vocacionado para startups, para empresas que tenham um volume de faturação mais baixo, mas que lá está, como referi há pouco, hoje em dia não há qualquer negócio que não tenha a necessidade de produzir faturas, de elas terem sido comunicadas às finanças e, portanto, são 3 segmentos de mercado completamente diferentes. A questão da geografia, termos mantido Leiria, também tem a ver com a dispersão geográfica e a cobertura do país. Embora sejamos um país pequenino,
O norte fazemos mais com a Alidata e com a Leiria, e depois temos o sul, que é feito mais a partir de Lisboa. Estrategicamente, abrimos os escritórios em Sarnás de Bom Jardim, e quando eu digo estrategicamente... Estrategicamente ou por uma questão de afinidade? Exato, é uma estratégia... É uma estratégia não, de afinidade, é a terra do Fernando, não é? Sim, mas acaba por ser uma estratégia, porque eu acho que as empresas têm que se virar para o interior. Nós temos um país muito inclinado para o litoral. Nós temos uma mentalidade de um país pequeno, porque nós estamos a 2 horas da fronteira. Portanto, se a gente for daqui para Monfortinho, em Monfortinho já estamos com a perna aberta, com um pé em Portugal e outro em Espanha. 2h30 num país a sério, ainda nem sequer saímos ali de perto da cidade. Portanto, em Moçambique, por exemplo, as pessoas em Maputo vão almoçar a Xai-Xai, que são 3 horas de estrada. Portanto, 3 horas de estrada, já andámos um bocado dentro de Espanha. E como temos esta lógica mais curta, mais pequenina, só a título de curiosidade, eu tenho uma amiga minha que tem um hotel na Sertã, e há tempos tinha uns clientes que me diziam que queriam andar de barco na Sertã. E ela direcionou-os ali mais ou menos para a Figueira da Foz, que é uma praia relativamente perto da Sertã e tal, e de manhã eles desapareceram. Ao final do dia voltaram a aparecer. E mas então foram à Figueira da Foz. Não, tivemos a ver aqui e fomos ao Algarve. Para um americano, ir ao Algarve é logo ali ao lado. Para ela foi assim uma coisa, os tipos foram ao Algarve para andar de barco. E, portanto, esta lógica que nós temos, isto também se nota nos processos de internacionalização, nós temos uma lógica, uma mentalidade às vezes que é pequenina. Que e essa mentalidade, por exemplo, o Fernando não tem essa mentalidade, é um homem do interior, que é de Sarnás de Bom Jardim, a sua família é dali, há uma afinidade. É uma questão que eu às vezes exponho muito, e vou aproveitar esta coisa aqui. Porquê é que as empresas não vão mais para o interior? É uma questão, já se falou muito desta questão, é uma questão de a conquista de haver estratégias da parte do governo para levar o governo... os governos não têm feito nada, não têm olhado para o interior como solidificar a economia no interior, levando para lá algumas empresas. Porquê que não acontece nada? Qual é a razão, quais são as razões? Isto agora fala muito de inteligência artificial, mas eu acho que há o problema artificial, a inteligência artificial é o segundo grande desafio, porque o primeiro grande desafio das empresas é a inteligência real. Portanto, nós precisamos de inteligência, precisamos de programadores. E hoje em dia gerir pessoas é um dos maiores desafios já. O primeiro grande problema que nós temos é convencer as pessoas a ir para o interior. Ainda há pouco tempo tínhamos uma pessoa que vivia no Seixal, fizemos-lhe um convite para ir para a Sertã, ela disse que sim e depois foi à Sertã. E não ficou lá. Porque as pessoas estão habituadas a viver em Lisboa há teatro, em Lisboa há centros comerciais, em Lisboa... Portanto, há um estilo de vida completamente diferente. Portanto, este é o racional. A matéria-prima, que são pessoas, no nosso caso de serviços, não é fácil ter aquelas pessoas críticas... Convencer as pessoas a mudarem a sua cultura de vida. Pronto. Porque a partir do momento um tipo que seja de Sarnás de Bom Jardim e que vai estudar para Coimbra, que vai estudar para Aveiro, fazê-lo voltar a Sarnás não é fácil. Porque experimentou um conjunto de uma outra vida. De vivência, tem uma outra dinâmica, a vida por aí. Depois é a questão do centro de decisão dos políticos, esta questão que é política, que é todas as decisões, todas as grandes empresas estão em Lisboa, quando esta quer fazer negócios a sério, não é em Sarnás de Bom Jardim que se fazem negócios a sério. Portanto, porque lá não está quem decide, portanto temos que agarrar no carro e vir até Lisboa. E é aqui que estão as pessoas, se a gente quiser almoçar num sítio e encontrar alguém realmente importante e que tome decisões daquelas que movimentam muito dinheiro. Eu dou-lhe um exemplo muito simples, o Conselho da Sertã, em 1930, tinha 32 mil pessoas. Hoje, em 2024, tem 14 mil. E diz que daqui a 30 ou 40 anos vai ter metade da população que tem agora. Todas aquelas terrinhas, quem é do interior sabe o que é que eu estou a falar, estão a desaparecer e só as vilas com um bocadinho mais de pressão é que ficam, porque todas aquelas aldeias que existiam, que antigamente tinha muita gente, todas essas aldeias, tudo isso está a desaparecer. E temos holandeses,
temos ingleses. Essa é uma questão. Há muita gente que vem de fora, que habituada a uma vida da cidade, até muito mais movimentada que as nossas cidades, e que depois se adaptam bem. Há aqui duas coisas. Umas já estão em final de carreira, Sim. mas esta última vaga tem sido muito jovens, nomeadamente na área da tecnologia, developers, um conjunto de até gestores de conteúdos que trabalham daqui para todo o mundo. Mas continua a ser difícil levar portugueses para o interior. Isto vai manter-se durante... Acredita que é possível inverter isto ou já também desistiu? É que eu já desisti. O antigo presidente da Câmara da Sartã dizia que um dos pontos fortes que a Sartã tinha era uma rede viária, estradas que se ia para Coimbra, para Castelo Branco, para Lisboa, em pouquíssimo tempo. E, portanto, podia-se viver na Sartã e ir para esses sítios. O problema é que é o contrário. As pessoas preferem viver em Coimbra e vêm de vez em quando à Sartã. Portanto, às vezes as pessoas esquecem que as estradas têm dois sentidos. Depois, em relação à questão que colocava, esses países acresce a questão do clima, que eu acho que é importante. Nós temos uma forma de viver, o nosso clima, a nossa alimentação, a nossa forma de estar, que é muito mais apelativa, porque não é só questão de ser o interior, é questão de ser a Europa do Sul. Nós temos uma vivência, uma forma de estar que é muito atraente para um holandês, é muito atraente para um inglês. E, portanto, eles melhoram consideravelmente a qualidade de vida deles em viver e depois, para eles mudarem da Holanda para Portugal, certamente não vão escolher Lisboa, porque isso era mais do mesmo. Portanto, para criar os filhos, porque a qualidade de vida, há uma coisa que as pessoas não falam. Nós temos um produto que é o Sendes Explorer e há tempos estava cá um vice-presidente de uma multinacional japonesa e ele veio à Sartã para almoçar. Nós arrancámos de Lisboa, fomos a Leiria e isto é preciso arriscar um bocadinho para fazer isto. E fomos almoçar à Sartã. Portanto, veja só os quilómetros que a gente fez num dia. Para qualquer pessoa diz que isto é uma candada, isto é muitos quilómetros, é uma cambada de quilómetros, é uma coisa complicada. Para um japonês, para um tipo que está habituado a andar de um lado para o outro, não é assim tão complicado. E lembro-me de estar ali a passar na zona do Avelar, quando entramos no Avelar, Pedrógão Grande, e ele começava a ver os pinhais e dizia que aquilo lhe fazia lembrar o Japão. Disse outra coisa engraçada, que foi, acho que é o IC13, aquela estrada que vai de Coimbra para Tomar. Nós andámos e víamos um carro de vez em quando. E ele dizia, já percebi qual é o problema de Portugal. E eu disse, então, qual é o problema de Portugal? Isto é preciso ir a Tóquio para perceber esta lógica. Vocês têm muitas estradas e poucos carros. Depois chegámos à Sartã para almoçar e almoçámos maranhos. Algumas pessoas são capazes de não saber o que são maranhos, mas é uma coisa que é feita no bucho, com arroz prensado, com presunto, com carne de borrego. E ele dizia que ele parecia também comida japonesa, parecia sushi, porque o arroz é assim prensado. E viemos à varanda do restaurante. E quando saímos para a varanda, eu fiquei calado de propósito. E depois perguntei-lhe, está a ouvir ali aquele pássaro? E ele disse, estou. É o ponto alto do dia aqui na Sartã. Porque não há stress. A qualidade da vida das pessoas é muito superior. Para levar o miúdo à escola são 10 minutos. Para ir buscá-lo à escola são os mesmos 10. Para ir tratar uma coisa nas finanças. Portanto, as pessoas têm mais qualidade de vida. Isto é factual, isto é um facto. Têm, mas ao mesmo tempo a decisão, os ordenados, tudo, as oportunidades. Ou seja, é difícil, vai continuar a ser difícil este desejo das pessoas que têm algum, como eu e como o Fernando, que têm alguma apetência por estar no interior e por olhar e ver um interior mais desenvolvido e mais apetecível para as empresas. Vai ser difícil nós vivermos ainda. Veja o Fundão. Ainda. O Fundão é uma referência. É uma referência. Um tipo no Fundão, nesta área tecnológica, consultoria, queira trocar de emprego, quantas empresas é que ele tem para trocar de emprego? Quantas oportunidades é que ele tem? E isto quer-se queira, quer não, mexe com as pessoas. E depois, não é só o indivíduo, porque se ele tiver esposa, se tiver 2 filhos, é toda uma lógica familiar. É preciso ter um conjunto de soluções. É preciso as pessoas terem um mindset muito específico e uma forma de olhar para a vida para ir viver para o interior, porque não se tem as mesmas oportunidades. Portanto,
nós temos um modelo de sociedade que está desenhado para se viver e para se ter oportunidades nos grandes centros. Muito bem, Fernando, eu acho que é muito importante e eu aproveitei o Fernando estar aqui por esta sua experiência e para olharmos de uma forma diferente de quem vive o interior, porque eu acredito nisso, na possibilidade de desenvolver mais o interior, embora nos últimos tempos tenha desistido um pouco de acreditar que é possível ver um interior mais desenvolvido. Há um caminho que tem sido muito longo. E íamos recentrar aqui no Grupo Sendis e na outra geografia, que é os Palopes. Sim. O Grupo Sendis, a uma determinada altura, começa a fazer negócios nos Palopes, tem uma grande presença em Moçambique, e eu começo por perguntar, antes de falar um bocadinho da história, como é que tem sido viver estes últimos tempos em Moçambique? Estas últimas semanas, estes últimos meses, que tem sido terrível. Ou seja, a imagem de quem recebe as notícias parece ser terrível. Sim, mas é sempre um bocadinho diferente quem conhece Moçambique do que aquilo que aparece na imprensa. Porque a imprensa, pronto, tem sempre uma tendência, não digo que está certo ou está errado, mas para dramatizar um bocadinho a situação. Eu não estou a dizer com isto, não estou a desvalorizar, porque viveram-se momentos muito, muito complicados em Moçambique, que na minha opinião pessoal, e não querendo fazer política, porque não sou político, se confundiu aqui um pouco o resultado de umas eleições com a insatisfação das pessoas. Que é aquilo que, ao fim e ao cabo, é aquilo que mais interessa, que é a insatisfação das pessoas. Mas que foi especialmente complicado para empresas que tenham que lidar com logística, com estoques, que tenham produção, fábricas. Eu tenho um cliente, por exemplo, que produz ovos, tinha 60 mil galinhas poedeiras, e de um momento para o outro foi invadido por 500 pessoas e 30 mil galinhas desapareceram. São 50%. É metade da produção. É metade da produção. Estas coisas valem o que valem. Estou-me a lembrar de outro cliente que abriu o armazém, convidou as pessoas a entrar e a levarem tudo, para ver só se não destruíam. Pronto. E agora, para o nosso caso em particular, não foi especialmente delicado, porque nós faturamos serviços, fazemos muito trabalho remotamente e continuamos a operar. Normalmente temos lá algumas pessoas, mas são pessoas que podem trabalhar a partir de casa e, portanto, tivemos sempre uma situação relativamente confortável em Moçambique. Agora, viveram-se momentos muito altos de tensão, com a população muito revoltada. Depois as pessoas, por vezes, confundem o que é ter razão com ter direito. O definir a fronteira da liberdade, quando nós achamos que temos razão e que estamos injustiçados, é muito complicado, porque uma pessoa injustiçada acha que pode fazer tudo, pode dizer tudo, depois mais à frente às vezes até nos arrependemos de algumas coisas que dissemos. Voltando, como é que nasce, ou como é que aparece o Moçambique como uma geografia apetecível? Ou seja, o que é que leva a Sendis, o Grupo Sendis, a começar a trabalhar em Moçambique? São os clientes ou houve outra forma de lá chegar? Nós começámos com os Palopes, Moçambique e Angola, ainda na altura da Capgemini. Em boa verdade, ainda tínhamos alguns clientes na Gênese, na altura da Prológica e da Geslógica. O primeiro passo é sempre o óbvio, que é ir atrás dos clientes. Os nossos clientes vão, nós vamos atrás, a acompanhar. Depois começamos a ter escritório, começamos a ter carros, começamos a ter pessoas e, portanto, se estamos a dar assistência àqueles 30, é fácil querer chegar a 300. Portanto, é meter mais pessoas, é arranjar mais um carro e o movimento é o tradicional, é este. Portanto, começou inicialmente por acompanhar empresas que eram já nossos clientes cá e depois um processo natural de crescimento, mesmo com empresas moçambicanas. Por exemplo, em Angola trabalhamos muito com o Estado angolano, em Moçambique, no setor automóvel, controlamos... temos as maiores empresas do setor automóvel e foi uma coisa natural, porque eu vou de Moçambique e a Angola desde 2003, portanto. Quantos clientes têm a Sendis nos Palopes neste momento? Devemos ter à volta de 2.000, sim. 2.000 empresas a trabalhar com o nosso software. Com o vosso software. Sim.
O vosso software é muito centrado, é diverso, mas tem aqui alguns produtos, nomeadamente esta última aquisição que fizeram, centrado, o Masterway, não é? Que é centrado na cloud, no mercado de gestão de oficinas automóveis. Também. É um ERP, também tem gestão de oficinas, tem contabilidade, tem a parte de faturação. Inicialmente era um projeto para ser para Portugal, para empresas em início de atividade, para empresas que tenham... Porque nós temos muitas empresas em Portugal que fazem 10, 15, 20, 30 faturas por mês e que não precisam de um software com um nível de sofisticação tão alto, mas curiosamente e relativamente também aos PALOP, falámos dos PALOP, veio-se a tornar uma solução muito importante, muito relevante na área do mercado informal. Nós sabemos que tem muita representatividade em Angola e Moçambique. Para quem não sabe, estamos a falar em Portugal, estamos a falar de uma área de negócio também que andará à volta dos 90% das empresas em Moçambique e que são pessoas que vendem na rua, que vendem, portanto, há uma coisa em Moçambique que é o M-Pesa, por exemplo, que é uma forma eletrónica. Há algumas coisas em África que são pioneiras mesmo em relação à Europa, porque eles têm coisas que o M-Pesa, por exemplo, é uma forma de pagamento completamente digital, que não depende de bancos, é como se fosse um banco, em que eu posso fazer uma transferência de dinheiro de um telemóvel para um telemóvel, por exemplo. E apareceram novos desafios, como pôr as aplicações a trabalhar nesse sistema, nestes modelos. Temos também Cabo Verde, que... Íamos falar nisso daqui a pouco, ia perceber, e já falamos já, pronto, falamos já. A Cabo Verde é o último escritório que abriu. Sim. Também atrás de um cliente ou surgiu a possibilidade de negócio? Sempre atrás de um cliente. Então, quando os clientes vão... Vocês vão. Então. Temos que ir ajudar as pessoas. Aliás, nós só somos importantes enquanto tivermos esta noção que estamos a ajudar. Portanto, quando perdemos... É essa a sua perspectiva enquanto empresário? Sendis, sempre disponíveis. Portanto, a origem do nosso nome foi um inquérito que fizemos a mais de 500 clientes, em que eles disseram que a nossa disponibilidade era o nosso ponto mais forte. Esse é o seu foco principal. É o foco. Nós só somos importantes enquanto fomos importantes para o cliente. Quando deixarmos de ser importantes para o cliente, deixamos de ser importantes. Portanto, o serviço e a qualidade do serviço, o estar disponível a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer geografia, é aquilo que melhor vende. Portanto, o software, eu costumo dizer, vou dizer uma coisa um bocadinho antigo comercial, o software hoje em dia é todo bom, não há mau software. Há má assistência, há mau acompanhamento. Porque o software é todo bom. Não há a assistência ao cliente é para vocês a prioridade. É o mais importante. Um mau sistema com uma boa assistência funciona. O melhor sistema do mundo, sem uma boa assistência, nunca vai funcionar. Portanto, o que faz a diferença, o que faz o clique, é o acompanhamento, é a assistência, ponto final. Não estou a defender isto dos maus produtos. Sim. Mas a assistência faz mais diferença. Sim. Aliás, hoje em dia, acho que faz toda a diferença. Embora perceba a caricatura que está a fazer, um bom serviço ao cliente é quase tudo. É tudo, praticamente tudo. Cabo Verde, um cliente ou, entretanto, já há quanto tempo e quantos clientes já tem? Não, Cabo Verde devemos ter à volta de 150 clientes. É uma coisa recente. Sim. E alguns clientes já com alguma antiguidade, porque dávamos assistência a partir de cá, mas Cabo Verde também é um país, é preciso não esquecer que há mais cabo-verdianos a viver fora de Cabo Verde do que em Cabo Verde. Eu acho que a relação mais ou menos é 500, 600 mil, há meio milhão de pessoas a viver nas ilhas de Cabo Verde e 600 mil na diáspora a viver fora de Cabo Verde. E Cabo Verde tem algumas especificidades. Desde logo a autoridade tributária, que eles também estão a fazer um forte investimento na digitalização e na questão da autoridade tributária. E depois, se nós cá nos queixamos entre aspas, a dimensão das nossas empresas, que gostávamos que fossem maiores, em Cabo Verde a dimensão ainda encurta mais. Presumo que muito assento no turismo também. Muito assento no turismo. E é um desafio completamente diferente. De só dizer uma coisa que eu ia para dizer: Cabo Verde é e não é África, porque se calhar Cabo Verde é o país da África mais europeu que nós encontramos em África, porque eles têm uma forma de viver, para pessoas com um bocadinho mais de idade como eu, ainda comemos um bitoque, ainda vemos uma emenda a dizer bitoque e a custar 600 escudos.
ah, que algumas pessoas que nos ouvem sabem o que é que a gente está a falar hoje ao nosso almoço, cá por 3 euros, certeza absoluta. Fernando, desta perspectiva, eu queria que me falasse um bocadinho daquilo que desenvolvem do ponto de vista de software. Os vossos mercados, ou seja, os mais fortes, são o mercado do automóvel e soluções de gestão para oficinas automóveis, mas não é só isso, é muito mais. O nosso ponto forte é o ERP, tipicamente imobilizado, recursos humanos, contabilidade, é o nosso, e a gestão comercial, são os 4 módulos, os 4 pilares principais. Depois, à volta destes 4 pilares principais, habitam uma série de aplicações que são complementares, que podem trabalhar com as nossas ou podem trabalhar com qualquer outro sistema. A questão do BPM, de CRM, a parte de gestão de oficinas, gestão de manutenção. Eu não conheço nenhuma empresa em Portugal que tenha in-house o leque de oferta que nós temos, porque são 40 anos de desenvolvimento, são muitos clientes. Por exemplo, nós temos um produto que é o Sendas Explorer, que é um software de gestão de printing, que temos implementado em mais de 100 países, que faz parte da nossa oferta. Temos um site em 29 línguas, salvo erro, para explicar, com tutoriais em russo, em italiano. Estão nesses países? Estamos nesses países com este software? Com este software. Portanto, temos um leque de oferta que vai muito para além do standard. E hoje em dia, fazendo a colagem com a primeira pergunta, qual é o desafio das empresas? O desafio das empresas não é vender software, é vender processos. E em muitos casos vender reengenharia de processos. Porque há clientes que nós implementamos há 30 anos, que se hoje formos olhar para aquele cliente, o cliente já não tem nada a ver. Estou-me a lembrar de um cliente que começou connosco, uma empresa que começou, que hoje fatura 160 milhões. 160 milhões já é uma empresa que requer um nível de acompanhamento que não tem nada a ver com uma empresa que era uma startup que iniciou quando nasceu. Desde logo a parametrização do sistema, a aprovação de faturas, o ter uma central de compras, portanto, toda a lógica, e estes são os grandes desafios hoje, que é fazer o casamento entre o software e os processos. Portanto, o software hoje em dia não começou por ser muito importante o hardware, passou a ser muito importante o software e hoje é muito importante os processos. Ter organizações organizadas, a questão do teletrabalho também é uma questão importante, porque quando me perguntam se sou a favor ou contra, é uma coisa híbrida. Eu sou contra o teletrabalho, se me perguntarem, mas vou dizer uma coisa que não é politicamente correta. Um indivíduo que trabalha mal no escritório nunca vai trabalhar bem em casa. E nós não podemos ter um departamento com 10 pessoas em que 9 podem ir para casa e uma tem que ficar no escritório. Pronto. Logo, isto é algo que tem que ser feito com alguma moderação. Obviamente que eu sou a favor do teletrabalho. O grande problema do teletrabalho, ou da indecisão das empresas, é isso mesmo que acabou de dizer. Ou seja, eu acho que nenhum dos empresários tem ainda bem a certeza do que é que pode ser melhor ou pior para a sua empresa, mas eu sei. em função... Mas eu sei o que é que pode ser melhor ou pior. Eu não sei se o Tribunal de Trabalho concorda com aquilo que eu acho. Porque eu sei o que é melhor para a empresa. Há pessoas que eu não me importo que fiquem em casa. Há outras que eu me importo que fiquem em casa. Essa diferenciação é que... Pois, essa diferenciação, infelizmente, mas eu compreendo, não pode ser feita porque isto depois também pode levar a um outro problema, que é os exageros parte a parte, quer da parte do administrador ou do trabalhador. Porque também há muitos exageros, é preciso também não esquecer que nem todos os patrões são santos, nem todos os empregados, não estamos aqui a diabolizar nem uns nem outros. Eu sou a favor, se me perguntasse se sou a favor ou contra, eu sou a favor. Mas com condições. Tem regras, tem que haver regras. Não é uma coisa só porque eu quero ir para casa, eu tenho que ir para casa. Até porque há posições que não dá para ir para casa. Um técnico de hardware que tem uma bancada para trabalhar, eu não lhe vou montar uma bancada em casa para ele trabalhar. Portanto, um tipo que trabalha numa oficina, eu não lhe vou montar uma oficina em casa para ele trabalhar. Portanto, há posições... Há posições que não... E depois há aqui equilíbrio social dentro das organizações. Porque as pessoas fazem muitas vezes... A comparação mais simples, nós fazemos connosco próprio. Até aos meus 40 anos fui empregado por conta de outrem, e quando eu ia falar com o meu chefe de vencimento, eu escolhia aquilo que eu era melhor do que os outros todos e só queria falar daquilo.
Mas um vencimento não é só feito daquilo que eu sou melhor do que os outros, porque há outras coisas que eu sou muito pior do que os outros. Um vencimento é uma coisa que é uma composição de vários fatores. E o teletrabalho tem esse problema, que é muitas vezes as pessoas acalentam muito, falam muito dos benefícios. Mas... Fernando, muito obrigado. Foi realmente, valeu a pena esta conversa. É uma conversa, sabe que eu gosto muito de falar com o Fernando e, portanto, gostei muito desta conversa, até porque aqui hoje tivemos uma transversalidade sobre o mundo empresarial e o Fernando é a pessoa, do meu ponto de vista, fantástica para falar sobre isto. Falámos da simplicidade e da honestidade e da forma humilde como o Fernando olha para os negócios e com esta disponibilidade que é o seu princípio enquanto empresário e consegue transmitir para toda uma empresa que tem negócios em Portugal, nos Palopes e por este mundo fora. Estamos a falar de softwares que ajudam, e esta é a perspectiva da Sendis e do Fernando, que ajudam os seus clientes. Se assim não for, não vale a pena. Nós, até para a semana.